Passado eu gravei um vídeo sobre o Dia dos Professores. Aí eu pensei, por que não gravar outro? Afinal de contas, né, é uma forma interessante de marcar a data e, dada a peculiaridade do ano de 2020, a gente pode, de uma certa maneira, dizer, olha, estou viva, apesar da pandemia, ainda estou por aqui. Eu sou professora de História, dou aula num colégio militar ligado ao Ministério do Exército. E ano passado eu gravei um vídeo falando de um dos problemas, né, que afligem os professores nos últimos anos, que é exatamente o discurso de demonização dos profissionais de ensino, das professoras e dos professores, como se nós tivéssemos, na verdade, uma grande ação para semear ideologias estranhas ao pensamento hegemônico nacional ou semear ideias estranhas no coração da juventude, desencaminhando os jovens. Esse discurso contra os professores de demonização, ele vem de longe, pelo menos meados da década de 2000, mas ele vem ganhando intensidade, e ao ganhar intensidade, nós professores perdemos, de uma certa maneira, o pouco de respeitabilidade social que nós temos e, de uma certa maneira, também nos sujeita à violência. Antes de gravar esse vídeo, de manhã, né, eu estou gravando agora à noite, foi quando eu tive tempo, eu encontrei uma matéria que falava que o Brasil era o país do mundo, ou é o país do mundo, onde nós temos os maiores índices de violência contra os professores. Então, a pesquisa é de 2014 até 2017 e apontou, tá passando uma moto aqui, e apontou esse problema, que é um problema muito sério. Aí, quase que em contínuo, eu encontrei uma matéria sobre uma professora que deixou a sala de aula porque ela foi ameaçada de morte por um aluno. Então, durante muito tempo, ainda que os professores fossem vistos como mártires, ainda que os salários da maioria dos professores e professoras fossem ruins, ser professor era uma profissão respeitável. Hoje, nem tanto. E alguns que são chamados de professores não são na verdade líderes de seita que conseguem influenciar milhares de pessoas e, enfim, até o destino de algumas nações. Mas esse ano não vou repetir o que eu falei o ano passado, porque esse ano é um ano muito diferente, porque 2020 nos trouxe um presente inesperado, a pandemia do coronavírus. Então, desde a gripe espanhola, que atingiu o mundo desde o final da Segunda Guerra e que durou mais ou menos, desde o final da Primeira Guerra, não vou editar esse vídeo, 1918, e durou 3 anos, desde a gripe espanhola, então 100 anos atrás, nós não víamos uma doença que se espalhasse tão rápido pelo mundo e que causasse tantas mortes. A gripe espanhola, até o momento, matou muito mais pessoas, mas as condições de saúde, as condições sanitárias, os recursos médicos do início do século XX eram diferentes daqueles que nós temos hoje, mas é uma doença muito letal e que acabou levando ao fechamento das escolas. E essa ideia, né, de que escola fechada significa que ninguém está estudando e que o professor não está trabalhando, ela está meio que assentada na cabeça de muita gente. Então, se você perguntar para qualquer professor ou professora este ano, seja da educação infantil, quando não perdeu o emprego, porque as professoras, que são principalmente mulheres, professoras da educação infantil, devem ter sido o grupo mais atingido pelo desemprego, pela dispensa. Mas se for eu perguntar para qualquer professor, talvez ele ou ela diga, foi o pior ano, foi o ano mais desgastante que eu tive. Primeiro porque os professores tiveram que dominar rapidamente novas tecnologias e há professores que não estavam sequer acostumados a usar um computador, não estavam familiarizados com isso, não necessariamente por serem idosos, mas por serem, né, não terem grande ligação com a tecnologia. Outros tiveram que investir seus próprios recursos
porque não receberam, a maioria não recebeu verba nenhuma, seja do Estado ou das organizações, das instituições privadas, para poder comprar computadores ou celular mais moderno, ou o que quer que seja, para produzir material em casa, para alimentar plataformas online ou para dar fazer live ou dar aulas para os alunos, sei lá, usando as plataformas que existem, Zoom, Google Meet e tantas outras. Enfim, foi um ano em que os professores eles trabalharam mais, eles se sacrificaram mais e muitas vezes ainda na questão da ansiedade e do medo em relação à pandemia, à sua saúde, a saúde dos seus familiares, a saúde dos seus amigos, amigas, alunos e a possibilidade de retorno. Faz pelo menos um mês que tem aumentado a pressão para que as escolas reabram. Uma pressão que vem de cima, né? Uma pressão que ela tem origem quase que governamental. As escolas estão fechadas, os jovens precisam estudar, é um dano que não vai poder ser recuperado. O Brasil é um país que normalizou um número de mortes absurda por conta do coronavírus, então agora nós parece que estamos em decréscimo na mortalidade, mas nós passamos muito tempo com mais de 1.000 mortes por dia, uma média diária, e as pessoas passaram a se comportar como se nada estivesse acontecendo. Nesse momento, as mortes estão em declínio e parece que a pressão é para que você acredite que ter 600 mortes, 700 mortes por dia é algo tranquilo e pode abrir escola. Então, acho que saiu há 2 semanas um artigo que está sendo repetido, porque eu ouvi e eu li, essa semana eu ouvi da boca de alguém, que o Brasil é o único país que ficou 200 dias com suas escolas fechadas, mas o Brasil deve ter sido o único país que lidou de forma tão desastrada e tão insensível com os mortos e os doentes por conta da pandemia. E a pressão é para que as crianças e adolescentes sejam expostos, porque também existe um mito de que eles não adoecem. Eles adoecem a estudos, a crianças que carregam sequelas, que desenvolvem sintomas que são diferentes dos sintomas dos adultos. É uma doença ainda muito pouco conhecida. Mas se pretende sacrificar os jovens em nome de um ganho maior. A pressão das instituições privadas, ela é compreensível dentro da lógica do capitalismo. Muitas escolas talvez tenham falido porque, enfim, os pais não podem mandar seus filhos e filhas para a escola, então para que você vai pagar uma escola privada? Vou colocá-lo na escola pública. Algumas escolas privadas não conseguiram efetivamente oferecer um ensino online de qualidade que convencesse os pais de que valia o investimento. Houve pais e mães responsáveis, enfim, que perderam o emprego e não foram poucos. Mas, de qualquer maneira, apesar de não termos crianças e professores, professoras, funcionários nas escolas, todos nós estávamos trabalhando. E os professores trabalhando muito mais do que em um ano letivo normal. E sob uma pressão que a gente nunca tinha vivido. Se eu for falar para a minha própria experiência, eu não estava em teletrabalho, como não estou, porque o meu colégio criou condições para que os professores pudessem gravar suas lives na escola, então eu estive frequentando desde março. Brasília parou as escolas 11 de março, então desde 12 de março eu continuo indo ao trabalho 3 ou 4 vezes por semana e dando aula virtual. O meu colégio voltou há 2 semanas, então eu já entrei na sala de aula para dar aula para os meus alunos. Direi para vocês, fiquei muito feliz em rever meus meninos e minhas meninas. Eu sei que alguns deles estão em sofrimento por não poderem estar na escola, mas ainda assim eu defendo que o ideal é proteger a vida desses jovens,
é persistir no ensino remoto até o final do ano, e nós, professores e professoras, estamos tentando dar conta. E é dar conta mesmo, porque é uma coisa totalmente nova. Não é culpa das escolas, não é nossa culpa. Nós estamos tentando fazer o melhor. É um ano atípico, é um dia dos professores muito atípico. Mas, infelizmente, 2021 não se anuncia como algo muito melhor, porque a pandemia não vai acabar num estalo de dedos e dificilmente teremos uma vacina que possa nos proteger a todos antes do próximo ano letivo começar. Então, o que nós faremos? Continuaremos fazendo o possível e o melhor. Nós, professores, que amamos aquilo que fazemos, que é ensinar, e os alunos que precisam receber essa atenção. Eu tenho uma criança pequena e eu sei a falta que a escola faz para essa criança, mas ao mesmo tempo ela é a minha filha, minha única filha, e eu não gostaria de arriscar a vida dela, porque eu sei que uma criança de 6 anos, que vai fazer 7 no domingo, não tem maturidade para cumprir as regras de segurança que muitos adultos não têm. Então é uma situação muito precária. É um feliz dia dos professores? Sim, eu estou viva. Eu fiz 44 anos e continuo aqui. Espero continuar ano que vem, de repente gravar um outro vídeo ano que vem. É um ano muito peculiar e eu espero que todos os professores e professoras continuem tirando forças para fazer o seu trabalho e para rebater também quem diz que escola vazia é professor que não está trabalhando. O nosso trabalho pode parecer invisível, principalmente para quem está falando de educação sem ter nenhum envolvimento com a área de educação, sem ter sequer filhos em idade escolar. Nós estamos trabalhando, nós estamos nos esforçando e espero que o próximo 15 de outubro possa ser melhor que este, sem o coronavírus nos assombrando. E é isso. Esse vídeo vai ficar aqui no YouTube. Esse vídeo vai também para o meu blog, que é o Shoujo Café. Eu tenho um blog há 15 anos, que fala de uma série de coisas, principalmente mangá. E também é uma das formas, né? Uma forma que eu uso para dar aula, né? Porque uma vez professor, sempre professor. Se eu parasse de dar aula profissionalmente, oficialmente, ainda assim eu seria professora, porque ser professora é a minha vida. É a escolha de uma vida. E uma escolha que eu fiz de coração leve e feliz. E por isso eu sofro tanto na pandemia, porque o que eu mais queria era estar perto dos meus alunos. Mas para o bem deles, para o meu bem, para a segurança de todos, eu acredito que não é o momento de abrir escola nenhuma. Então, feliz dia dos professores para vocês.